A descida da centelha. Arqueoastrologia. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de relacionamentos afetivos via sinastria astrológica. E hoje eu queria falar sobre esse tema, que é um tema pouco falado, é um tema incomum, sobre a descida da centelha. Mas antes de falar também, as pessoas que querem saber informações sobre os nossos retiros, falar com Rosa Valgold no WhatsApp DDD 21 985058500. Quem quiser participar dos nossos trabalhos gratuitos via WhatsApp, no Tornar-se Presente, também falar com a Rosa, pedir para a Rosa no DDD 21 985058500, no WhatsApp dela também, Rosa Valgold. Hoje é um assunto diferente. Num dado momento lá atrás eu fiz um vídeo onde eu falei do processo que vai de Áries a Peixes, do eu até a experiência de pertencimento. Isso são as duas etapas do processo de autorrealização. Posso também falar do processo de individuação. Mas hoje eu vou fazer o inverso, a descida da centelha, que vem dos céus até o pronome eu, aqui. Essa é uma visão da arqueoastrologia que tem como pauta central dar algum tipo de subsídio, algum tipo de inspiração para nosso processo evolutivo. A astrologia como uma profundíssima ferramenta de conhecimento de si, evidentemente, de aperfeiçoar nossa relação com o ser nessa jornada de evolução espiritual. Então, isso é o que se serve da arqueoastrologia. Bem, a descida da centelha é uma espécie de uma astrologia iniciática da arqueoastrologia. A gente começa por Peixes, que é esse ponto central, que não é exatamente aquilo que os cientistas falavam do Big Bang, aquela minúscula partícula que explodiu há 13,7 bilhões de anos. Não. Até porque, na visão da arqueoastrologia, vários Big Bangs aconteceram. Nós não temos essa data de 13,7 bilhões, não temos data nenhuma. É possível que sejam bilhões, trilhões, quatrilhões de anos da nossa contagem de tempo, mas uma coisa que faz um enorme sentido é o fato de a única coisa que existe estava num pontinho minúsculo e num belo dia extroverteu. Essa ideia é muito potente, porque já fala em si de que nós viemos da unidade. Nós, eu me refiro a tudo que existe em todos os universos, nos inúmeros universos que existem, surgiram da unidade. Que a gente pode chamar de fonte primordial, pode chamar de Deus, pode chamar daquilo que a gente quiser, mas que o tema central é a unidade, todo. Então, essa é, na verdade, o real, ou quem sabe a única realidade, que em Aquário, aí nós saímos do 12º estágio para o 11º, que é Aquário, onde dá-se essa fractalização em inúmeros seres. Essa arqueoastrologia é um olhar animista, onde não há nada que não exista, não há nada que exista que não seja vivo. Então, no meu olhar, a ideia de um pedaço de plástico, ou de estanho, de ferro, ou de concreto, de cimento,
existem elétrons, e hoje uma ciência já afirma que os elétrons são consciência, e eles são conscientes. Então, não há nada que não seja permeado por elétrons e figuras, prótons, nêutrons, né, átomos. Né, os átomos são conscientes, e as minúsculas partículas que o compõem também são. Então eu consigo ver vida em tudo. E quando a gente vê vida em tudo com essa visão animista, em tudo mesmo, né, alguma coisa modifica dentro da gente, no sentido de um respeito, um afeto, um amor, uma relação de maior reciprocidade entre as coisas. Como é que você trata um ser humano, como é que você trata um animal, como é que você trata uma planta, como é que você trata a sua caneta, a cadeira que você senta, como é que você trata a comida que você come, o prato que você põe a comida, né? Isso é uma experiência mística profunda. Quando a gente tem essa visão arqueoastrológica, né, de que peixes é um arquétipo, é uma simbologia da unidade, e que nesse processo de descida para o denso, né, para 3D, passa pela 11ª etapa, que é a fractalização, onde a fonte primordial ela se fractaliza em todos os seres, mesmo aqueles que a gente chamava até então de inanimados. Na minha visão, são todos animados. Né? Uma pedra que respira, por exemplo, né? Um pedaço de coisa qualquer que pode te revelar algum insight psicológico, filosófico ou espiritual. Até porque as formas, os formatos e as coisas, elas produzem estímulos na psique. Se eu estou lidando com retângulos, com quadrados, com círculos, com dodecaedros, se eu estou lidando com chumbo, com estanho, se eu estou lidando com borracha, a partir de um determinado momento a psique reage a isso, como se fosse um pleno diálogo. Né? Então, no momento aquariano, é quando há fractalização em inúmeros seres. Por enquanto, a gente estaria falando ainda de um certo caos. Mas, quando essa centelha ela desce, e cada vez assumindo uma desaceleração, né, e uma densificação. Em Capricórnio, a 10º estágio, né, a gente vai encontrar hierarquias que são feitas, que na verdade são hierarquias gestoras desse processo. O processo, a gente já falou sobre isso, é sempre bom relembrar que essa coreografia, né, do que vai para todos, para tudo e todos, e depois retorna o a função disso é a autoexperiência da fonte primordial, entre aspas, usando tudo e todos como mecanismos facilitadores dessa autoexperiência. E a função dessa autoexperiência da fonte, por incrível que pareça, é o seu autoaperfeiçoamento. Logo, nós e tudo mais seríamos muito importantes para o aperfeiçoamento da fonte na medida do nosso autoaperfeiçoamento. Isso faz uma relação muito intrínseca entre tudo e todas as coisas. Né? E se a gente logo pensa em países beligerantes, em culturas beligerantes, quando a gente pensa nessa ideia animista, que muitos livros sagrados falam, né? Somos todos irmãos e tudo mais, porque de fato somos todos irmãos. E aí todos, eu não estou nem só falando de etnias, de raças, de culturas, eu estou falando de naturezas distintas. O reino mineral, vegetal, animal, o reino dévico, e as coisas quaisquer e todas que existam. Então, na 10ª experiência em Capricórnio, a gente tem uma densificação maior, uma desaceleração, e hierarquias começam a surgir, hierarquias de gestão. É muito importante quando a gente fala que Deus interviu
naquela situação ou em outra, muitas vezes não é a fonte primordial intervindo, e sim as suas hierarquias densificadas, que ocupam várias áreas, assim como a gente tem num estado, num país, numa cidade, a gente tem hierarquias, funções, eles também têm. Primeiro que eram necessários geneticistas para se criarem raças com níveis de consciência XYZ, para através de fricções relacionais ampliar-se o nível de consciência. A gente tem que entender que o ponto central disso tudo é a consciência e a sua expansão ad infinito. Consciência, é bom a gente tentar definir. Para simplificar, vamos falar de 3 níveis de consciência. Uma é quando a gente diz eu tenho consciência que eu não devo me exceder na comida, me exceder na fritura, me exceder no álcool. Eu tenho consciência, mas eu não consigo. Eu acabo chutando o pau da barraca. E isso é claro que nós, humanos, temos muita consciência de muita coisa e o mundo está como está, apesar da nossa consciência. Existe um segundo grau, que é quando a pessoa é consciente. Quando a pessoa é consciente, ela já não tem mais consciência, mas ela é consciente, ela já não faz coisas que aviltam a sua integridade física, emocional, espiritual, enfim. Então, ser consciente já muda tudo. Aquela pessoa que dizia, eu sei que fumar faz mal e fumo, eu sei que certas práticas fazem mal, mas eu faço, a pessoa que é consciente não faz mais. Simples assim. Então a pessoa migra do ter consciência para o ser consciente. Mas tem ainda uma terceira visão sobre a consciência, que é ser a consciência. Ser a consciência é quando a pessoa vive, ainda que singularizado, ainda que particularizado, vive em estado de união com a fonte primordial. A fonte primordial é a consciência. Quando ela se fractaliza em consciências, né? Uma outra palavra que é sinônimo dessa consciência que eu me refiro é a palavra amor. Nessa instância mais profunda, o amor que eu me refiro não é exatamente o amor cultural de fulano por Beltrano, não é um amor civilizatório entre um e outro. É um amor incondicional. É um amor como se fosse uma lâmpada, ou uma fogueira, ou uma estrela que iluminasse 360 graus, ao contrário de um amor lanterna. O amor lanterna é quando a gente foca. Eu amo fulano, mas não amo Beltrano. Né? Não. Quando a gente fala de fonte primordial, a gente fala da consciência, a gente está falando desse amor 360 graus. Então, isso tudo requer um gerenciamento que não passa por uma figura de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, sentado num trono gerenciando, não. Essa fonte, ao se fractalizar, na 10ª etapa, né, ela cria hierarquias. E essas hierarquias, por incrível que pareça, né, Toth já ia dizer isso muito tempo depois, assim em cima como embaixo, né? E a gente vai encontrar no céu, acima de nossas cabeças, hierarquias de geneticistas, né, de administradores, de médicos /terapeutas e de guardiães também. Pessoas que fazem a guarda de determinados territórios, universos, sistemas solares. Assim como a gente tem prefeitos, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, ministros, a mesma coisa acontece nessas hierarquias. E pasmem, na medida em que a gente vai descendo, vai densificando, essas hierarquias elas são bem passíveis de luz e sombra. Quanto mais a gente vai subindo, se aproximando da fonte primordial, a gente chega no 11º estágio, que é a fractalização. Ali a gente vê muito
a luz, e quanto mais a gente densifica, a gente vai vendo a sombra. E é importante a sombra, tão importante quanto a luz, porque é principalmente na sombra que muitas fichas começam a cair. É na fricção entre luz e sombra que a gente consegue perceber a expansão de consciência e esse processo evolutivo. Há uma dinâmica de expansão e contração, que é a mesma dinâmica do masculino e do feminino. Quando a fonte primordial ela se encontrava na sua latência, ali era uma experiência andrógena. Peixes é uma experiência andrógena, né? O arquétipo de peixes colocado no grau máximo, tirando o arquétipo de peixes da fulanização personalística, né, de fulano, beltrano, cicrano, mas colocando o arquétipo no estado mais elevado, é a fonte primordial, que é o todo, né, que é a unidade, que é a androgenia. Quando começa a fractalizar, a gente começa a ver energias masculinas e femininas. Antes que existissem homens e mulheres, já existia o masculino e o feminino. Na 10ª etapa, em Capricórnio, a gente vê então a construção dessas hierarquias gestoras. E evidentemente que essas hierarquias gestoras, como eu falei, de geneticistas, administradores, os guardiães também da história, e os protetores e tudo mais, assim como médicos e terapeutas, muitas ainda sem corpos definidos, outras vezes, sim, já com o corpo manifestado, outras vezes só algo transmorfo ou amorfo, né? E quanto mais a gente vai se aproximando da 3D, e a gente vai vendo mais a forma daquilo que foi construído lá em cima de algum jeito. A nona etapa, depois de Capricórnio, a gente chega na etapa de Sagitário, a descida da centelha, e a gente começa a ver com mais clareza os projetos experienciais evolutivos, os dharmas, né, em vários reinos, né, nos reinos minerais, nos reinos vegetais, nos reinos animais, nos reinos angelicais, nos reinos que tem luz e sombra em todos os lugares, um processo evolutivo, está todo mundo nessa jornada de evolução em níveis diferentes, né, com o objetivo de produção de qualidade de consciência. Ou seja, como se a fonte, que fosse a única realidade, né, fractalizada em inúmeras realidades essas hoje que a gente já pode falar de simulação, de universos paralelos, de realidades paralelas, de realidades expandidas, de realidades holográficas, de simulação, mas isso tudo tem um real, um único real, que é o corpo da fonte primordial. Na visão da arqueoastrologia, só existe um único corpo em todos os universos, que é o corpo expandido da fonte primordial, como se fosse essa energia pisciana esgarçada, aberta em Aquário, Capricórnio. Em Sagitário começa a se ver alguns sentidos localizados, alguns dharmas, alguns propósitos, alguns objetivos de reinos distintos, né? E aí a gente caminha para um oitavo espaço, um oitavo território evolutivo, que é do Escorpião, nessa descida da centelha que vai de Peixes, né? Peixes, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos, Touro e Áries. Quando a gente chega em Escorpião, a gente vai encontrar vórtices de finalizações ou de finalização. Vórtices. A experiência escorpiônica são como se fossem buracos negros, como se fossem ralos, buracos negros, vórtices de finalização, que muitos vão chamar de mortes. Mortes simbólicas e mortes literais. Morte de um corpo físico e mortes de um estado emocional, de um estado psíquico, muitas vezes a perda da virgindade, né, o início da maternidade, um casamento, a mudança de vida para uma nova cultura, um novo país. Isso implica numa morte, num renascimento. Isso é marcado na descida da centelha, no oitavo portal, Escorpião, que tem a ver com esses vórtices
que produzem finalizações. É muito, muito importante. Isso é muito mal compreendido. As pessoas têm medo do escuro, têm medo do desconhecido, têm medo daquilo que não domina, que não controla. Isso é um atravanco do ponto de vista espiritual. A gente deveria ter processos de iniciação dentro de casa, nas nossas escolas, nas nossas religiões, para saber lidar com as mortes, a morte de um cachorrinho, de um gatinho, a morte de um ente familiar e tudo, a despedida de uma amizade que foi morar num outro país. Então, é muito importante isso, nesse processo de decantação, porque assim como está descendo de peixe para Áries, depois vai subir de Áries para peixe. Hoje eu não vou fazer essa subida, que inclusive já foi feita. Eu fiz um outro vídeo falando sobre esse processo de autorrealização de que vai de Áries a peixes. Agora a gente está fazendo o contrário. Então, o Escorpião, antes a gente vê em Sagitário a definição de projetos, a definição de territórios dármicos para diversos reinos, e agora a gente vê a criação de vórtices, sem os quais a evolução não seria possível. Se não houvesse a potência da morte, não haveria evolução. Aí a gente desce para o 7º portal, que é Libra, onde a gente vai encontrar, eu posso conceituar como espelhos espargidos, espelhos disseminados. Ou seja, a gente na psicologia entende que a gente escolhe uma relação, uma pessoa para termos um convívio, e lá pelas tantas, através de um processo terapêutico, fica claro para a gente que aquela pessoa, aquele marido, aquela esposa, representa um espelho para a gente enxergar a gente mesmo. E aí a gente depois vê que os filhos idem, os pais idem, os avós, ou seja, o patrão, os amigos e tudo mais. E a gente percebe que as realidades que a gente cria é uma sala de espelhos, onde quer que a gente olhe, a gente está olhando para a gente. Isso parece uma coisa narcisista, uma coisa vaidosa, mas se a gente pensa que todos nós somos fractais da fonte, para onde quer que a gente olhe, a gente está olhando para a fonte. Eu posso estar olhando para uma pessoa muito diferente de mim, que sou eu mesma. Entendeu? Então é porque eu sou plural, eu tenho tudo e todos dentro de mim, eu sou uma miniatura holográfica da fonte primordial. Então eu posso até ficar brabo com alguém, revoltado com alguém, mas certamente essa revolta diz respeito a mim mesmo. Então, o 7º portal, milagroso, maravilhoso, fantástico, incrível, dificílimo, são os espelhos espargidos. Nessa descida da centelha tem um momento que tudo, as coisas se tornam espelhos para as coisas. Os seres, que são coisas que são seres, que são espelhos para tudo mais. Reparem que eu não peço que vocês acreditem em nada disso, eu não peço que vocês tomem isso como uma evidência científica, eu peço apenas que vocês ouçam, e se a luz acender, ótimo. Agora, se a luz acender, eu acho que tem muitas benfeitorias, porque esse processo de descida da centelha, de subida da centelha, é um processo muito inclusivo de tudo e de todos. Então, toda esse desvio normatizado que a gente vive desde sempre, esse desvio normatizado que a gente vive ao longo de séculos e milênios, começa a cair por terra. A gente não gasta o nosso precioso tempo tentando ser melhor que fulano, destruir Beltrano, ou tentar se autoafirmar, subindo em cima de... Não? E a gente acaba fazendo a passagem da nossa crônica infância, entrando na juventude, na idade adulta, na maturidade. Isso significa simplesmente ampliando o nosso êxtase. A função desses vídeos aqui no canal é a tentativa de ampliar o nosso êxtase. Eu não tenho vocação para intelectual, não tenho nem talento, nem óculos de fundo de garrafa,
e não tenho vocação para ficar discursando teorias e problematizações. O objetivo é ampliar, através da consciência, nosso êxtase existencial. E tudo que eu falo, e tudo que está no canal nosso, Sérgio Seixas e Lígia Franklin, no YouTube, né, é na tentativa de ampliar esse gozo, que só tem uma maneira desse gozo, né, é a gente ampliar a nossa experiência de unidade. Quando a gente fala de orgasmo, a gente sempre associa a uma relação com alguém. E quando a gente fala desse gozo existencial, a gente também associa esse alguém como sendo o agora como sendo o corpo da fonte primordial. Então, em Libra, no 7º portal, a gente tem os espelhos espargidos, os espelhos disseminados, onde a gente, para onde quer que a gente olhe, a gente está se vendo, né? Já foi dito em outros vídeos também, quando eu falei da construção de raças, não vou desenvolver isso agora, mas é bom fazer esse adendo, porque quando em Aquário dá-se a fractalização da unidade em diversos seres, né, e depois em Capricórnio a hierarquia para dar conta disso tudo, isso a gente já criou raças como insetóides. Olha essa frase, nisso a gente já criou, olha a frase que eu usei, raças como insetóides, raças como répteis alados, répteis hominídeos, também felinos, né, hominídeos, raças adâmicas, raças aviárias, raças, milhões e milhões e milhões e milhões de raças que representam estágios conscienciais diferenciados, né? Tem gente que gasta um enorme tempo tentando valorizar um olhar de eugenia, a busca da raça pura, quando na verdade, depois desses bilhões e trilhões de éons, nós somos um conjunto de miscigenação. Eu que falo e você que me ouve, me vê agora, nós somos todo um mosaico de raças dentro da gente. Por isso é tão difícil a gente ter um ego que faça uma gestão interessante dessa pluralidade. Por isso, às vezes, no auge da nossa ignorância, a gente tenta ali o Tati Bitati, o 0 ou 1, que é tentar. A gente tenta, no 0 ou 1, nesse Tati Bitati, tentar se prevalecer em relação a outras pessoas, quando, na verdade, no fundo, a gente cria religiões também, onde fala de unidade. E até as religiões elas se desviam, até a ciência se desvia. Então, a gente pensa que é a política e a economia, não, a gente vai na religião e ela se desvia do ponto central, que é ser uma ponte para a gente viver essa unidade, né? Então, e aí em Libra, que é quando todos os seres que existem nesses inúmeros universos são espelhos para todos os outros, a gente tem o 6º portal dessa descida da centelha, que é Virgem, que é a lapidação, o aperfeiçoamento da perfeição. A gente começa se enxerga melhor em Libra, né, esse exercício de alteridade, e em Virgem a gente percebe que nós somos artífices, artesãos de nós mesmos. Tudo aquilo que a gente produz fora é uma tentativa de autoescultura. A construção de uma família, a educação de filhos, a construção de um trabalho, uma eficácia, um sucesso produtivo. A construção disso tudo, na verdade, é uma autoescultura, é um processo autoescultório do fulano com ele mesmo, de você com você, de eu comigo mesmo. E isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é fantástico. Porque quando a gente pensa que nós somos um fractal da fonte, que por isso nós somos também a fonte, que nós somos uma particularização, uma coisa singularizada, e ao mesmo tempo compartilhado com tantas outras pessoas que fazem parte do mesmo corpo, quando as fichas caem, alguma coisa muda no nosso coração. Alguma coisa muda no nosso coração. Então, Virgem, imagina
é uma espécie de oficina do nosso carpinteiro, do nosso marceneiro, né, do nosso artesão, onde tem um tear, onde tem madeira, tem serrote, no sentido dessa nossa autoconstrução através das relações, né, em que Libra ficou muito claro, né, essa sala de espelhos. Aí quando essa centelha vai se densificando mais ainda, ela chega em Leão, o quinto portal, eu chamaria da glória da criação. A glória da criação. A gente está chegando cada vez mais próximo da materialização na 3D. Em Leão a gente encontra a glória da criação. É onde reside uma manifestação mais densificada do amor, do chakra cardíaco, do coração. Se em Virgem eu vi uma espécie de office, de oficina do artesão ali, agora eu vejo um ateliê dos afetos, Em Leão eu encontro uma espécie de ateliê de uma certa afetividade, né? Ou seja, começa a sentir coisas em relação a pessoas que já em Câncer, isso veio, quando densificar em Câncer, quando chegar em Câncer, vai ficar mais claro na construção de territórios, na construção de clãs, na construção de familiaridades. Mas antes, no quinto, na descida no quinto, no Leão, é a manifestação pura da densificação do amor, do afeto, esse ateliê do afeto. Nossa, como eu gosto, como eu estou mobilizado, como eu estou apaixonado, como eu estou inclinado para fulano, para Beltrano, né? Mas ainda é algo que não se fala ainda de um reconhecimento de uma ancestralidade, de um reconhecimento de uma familiaridade. Quando a gente desce mais um pouco, densificando ainda mais, no quarto portal, que a gente pode chamar da alma memorial ou da alma imemorial, em Câncer, onde, assim, de uma maneira um pouco mais didática, já se fala de registros acásticos, já se fala de memória, já se fala de memória celular, memória atávica, memória ancestral, depois de todos esses processos, né? Na quarta etapa, a gente já consegue ir territorializando, familiarizando núcleos de consciências, núcleos de afetos, para desenvolver esse autoaperfeiçoamento. Expansão de consciência, mais qualidade na consciência, servindo a fonte primordial que está fora de nós, que está dentro de nós, que é o agora. Né? É como se, mais ou menos, eu me lembro da babushka, né? Da matrioshka, da boneca russa, uma realidade dentro da outra, uma realidade dentro da outra, isso infinitamente, como se eu estivesse dentro desse agora que está dentro do outro agora, dentro do outro agora, de várias realidades, e tudo isso tendo uma única boneca chamada fonte primordial. Né? Quando a gente vive isso, a gente dispensa uma série de balangandãs conceituais, uma série de balangandãs religiosos. A gente, como uma criança, a gente olha para a realidade e tenta ter uma experiência de presença direta. Então, no quarto portal, a gente já começa a encontrar familiaridades, territórios, ancestralidades, memórias, né, de identificações. Esse é um desafio, você se identificar com algo ou com alguém, percebendo que, na verdade, a tua maior identificação é com o todo. Sabe, tem gente que diz assim, de uma maneira muito curiosa, né? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas às vezes eu penso se o meu amor maior é para Deus. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu amo meu filho, eu amo meus pais, amo minha família. Mas se me perguntam, você ama mais a Deus? E tem uma resposta. De repente Deus está sendo manifestado nos meus filhos. Amar meus filhos e amar minha família, amar meus amigos, é amar a Deus também.
Como amar a Deus é amar toda essa fractalização. Chega um momento que a unidade e a fractalização são uma coisa só. Ainda que em Câncer a gente consiga particularizar afetos, a ponto até de se criar linhagens sanguíneas. Aí a gente desce para Gêmeos, densificando mais ainda, a gente vai encontrar, na verdade, o andarilho das estrelas. Nós, todos e tudo, somos os andarilhos da estrela. A gente está aqui de passagem no planeta, né? A gente já veio de outros lugares, e quando a gente tem minutos de paz e de serenidade, quando a gente se aproxima da natureza, quando a gente conhece a palavra presença, a gente começa, de uma maneira um pouco dispersa e caótica, a lembrar a nossa saga de Andarilho das Estrelas. A gente não sabe muito bem para onde a gente vai depois dessa existência. É possível que a gente reencarne, porque tem muita coisa ainda para trabalhar. Mas em um dado momento, muita gente ao longo da história civilizatória nossa, muita gente já não veio mais para cá, já partiu para outras instâncias não tão densas quanto a 3D. Então, em Gêmeos, o terceiro portal, fica claro que realmente é tosco a gente achar que nós nascemos aqui, somos daqui, vivemos aqui, vamos passar e quando morrer acaba tudo. Não. A Terra é uma pousada. E um belo dia a gente levanta, prepara as malas e vai botar o pé na estrada. E às vezes essa pousada a gente fica meses. Normalmente, a pousada a gente fica um fim de semana, alguma coisa assim, mas para a gente é reincidente, então a gente volta. E a gente acredita que a pousada é casa própria, só que a gente não tem registro de imóveis, a gente não consegue mostrar que aquela casa é nossa. Entendeu? Mas estou pagando a diária, então por enquanto, pagando a diária com a vida, então por enquanto essa pousada é que eu estou, mas eu sei que um dia eu vou levantar acampamento e vou adiante. É um lado nômade, nós nômades cósmicos, né? Aí vem a segunda etapa, que na descida da centelha é o penúltimo espaço, que é de Touro, que é a emergência do apetite 3D, a emergência, a aparição de um apetite 3D, né, do desejo, né? E isso é muito importante, a gente ter um gosto, um gozo, um prazer tátil, degustável com as coisas tangíveis, né? É muito importante a gente saber a insubstância das coisas, pelo menos de todas elas, inclusive da gente, do nosso ego e tudo mais. É muito fundamental a gente ter absoluta certeza da insubstância, da imaterialidade de toda a matéria. Como é muito importante a gente aprender a amar essa matéria, porque é como se você estivesse lendo um livro e você amasse o conteúdo, mas, puxa, se não fosse o livro, o objeto livro, eu não estaria lendo. A internet é a mesma coisa. Se não fosse a internet, se não fosse o Google, se não fosse o YouTube, eu não estaria. Então, amar o objeto, né, amar essa materialidade, por isso a gente nasce com esse instinto, esse desejo, esse apetite de densificação. O problema é quando a gente se perde nisso, né? A gente fica apegado, materialista, e aí deu ruim. Porque não foi para isso que a gente veio aqui. E aí a gente chega no primeiro portal, que é Áries, né? Que é o corpo de luz, né? Esse corpo frequencial, esse corpo de energia, esse corpo frequencial, esse corpo de luz, esse corpo de energia, que se tornou presença, que se tornou presente, que chegou aqui cheio de muita energia, muita vitalidade, energia vital. Áries representa essa energia vital. Que bom que eu estou aqui, né? Eu quero conhecer o que eu devo fazer,
subir a montanha, mergulhar nos mares, conhecer as pessoas, né? Conhecer a libido, a potência da libido, acreditar que as coisas vão dar certo no fim, conhecer a minha criança. Ou seja, é belíssimo esse processo, onde de um pontinho micro, chamado fonte primordial, há trilhões de éons atrás, a gente nunca vai saber quando é que isso se deu, essa origem, ela vai se fractalizando, vai se densificando, até chegar. Repara que em Touro, né, tem o que eu chamei do apetite da 3D, né? O apetite sexual, o apetite da comida, o apetite do afeto, a busca do sacio. Mas em Áries é o corpo de luz, é energia, 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 energia pura. Né? Então, reparem, como é difícil nós, humanos, administrarmos esses estratos que nos constituem. Quando a gente come uma maçã, quando a gente paga uma dívida, quando a gente vai assistir um jogo no Maracanã, é tão fácil a gente se enrolar, tão fácil a gente se perder. Nós somos muita areia para o nosso caminhãozinho. Nós temos sido, nós somos muita areia para o nosso caminhãozinho da nossa personalidade, do nosso ego. Na Terra de Rudá, a gente fala, e nos retiros também, a gente fala muito da importância, ainda mais nessa era que a gente está vivendo, essa era fantástica que a gente está vivendo, que ela começou em 2012, dessa era da descompactação identitária. Né? Porque quando a gente percebe a descida da centelha e depois a subida, o processo de ascensão, a gente fica diferente, fica diferente. A gente ama mais e ama melhor. Então, hoje eu quis compartilhar com vocês essa experiência absolutamente fascinante, que é a tentativa de mostrar a descida da centelha de Deus a você, a mim, ou da fonte primordial se fractalizando, para que isso inspire a gente nas nossas ações diárias, que isso não seja uma palavra morta, uma filosofia acadêmica, porque não é. Que isso não seja uma Bíblia para a gente ter que acreditar. Faz sentido, não faz? Será que é isso? Será que não é? Estou refletindo sobre. Se a gente aprender a refletir com a cabeça e com o coração e com o chakra básico, se a gente conseguir refletir com os 7 chakras, melhor ainda. Porque se a gente só usar a lógica da cabeça, também, a gente vai ter respostas meio chinfrins. Tudo que eu falei não é da ordem de uma masturbação intelectual. Né? A minha vida sempre foi pautada desde a juventude, por uma tentativa de compreender o que é isso aí, que história é essa? Nascer de um pai, de uma mãe, crescer numa família, ter que arrumar um trabalho, pagar as contas, construir família. O que é ser feliz? O que é a felicidade? É eu ficar bem na foto, eu ser melhor do que fulano, eu poder esfregar o meu sucesso no Facebook, no Instagram. O que é ser feliz? É eu suportar o julgamento dos outros, ou querer que seja uma unanimidade? Pois é. Me entristece perceber que uma coisa tão simples, uma pergunta tão simples, requer uma resposta tão simples. O que é ser feliz? Ser feliz é ser quem eu sou. É cada vez me tornar mais quem eu sou. E isso não significa eu ficar dando trela para as minhas vaidades pessoais. Eu adoraria comprar um carro de não sei quantos, então tudo bem, se eu posso, eu posso. Se eu não posso, não posso. Vida que segue vai ser ótimo, vai ser maravilhoso sem esse carro. A minha fala não tem a ver com dar conta dos nossos caprichos.
e sim descobrir a cada dia que eu sou, na verdade, um fractal da fonte, assim como você. Se nós somos um fractal da fonte, nós guardamos diferenças, singularidades, semelhanças, similitudes, e no fundo, um dia a gente vai retornar para o lugar de onde a gente veio. Um dia a gente vai retornar para o lugar de onde a gente veio, que foi para essa unidade, que do ponto de vista do arquétipo é para peixes. Experiência pisciana. Cuidado que eu não estou me referindo a pessoas de peixes. No vídeo de hoje eu não me referi a nenhum pisciano, nenhum aquariano, nenhum canceriano, nenhum leonino, nada disso. E sim os arquétipos que nos falam dessa ordem cósmica que no início parece um caos, mas que tem toda uma partitura para a gente chegar onde a gente chegou e para a gente retornar da onde a gente veio. Gente, é isso. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, mais uma vez. E esse vídeo vai estar também postado lá no canal do Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Insisto, quem quiser informações sobre os nossos retiros e sobre o trabalho gratuito da Terra de Rudá, deve tornar-se presente, entrar em contato com a Rosa no DDD 21 98505 8500, que é no WhatsApp dela. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar toda essa minha experiência de vida e esse olhar que a arqueoastrologia vem me dando ao longo desses anos. Beijo no coração e até agora.